irmãos, a paz do Senhor. Que bom novamente estarmos juntos depois de uma semana. E é muito bom sempre estar pensando nas coisas que Deus tem preparado para a gente cada dia. Eu creio que cada um que está em sua casa, eu creio que tem esse momento do devocional, que é muito importante. Aqueles que foram abençoados com aquele livro que a gente segue ele há bastante tempo, ele tem sido muito importante para a gente nesse momento que nós estamos em casa. Amém? Ok, eu gostaria de começar com uma oração para que Deus fale conosco através desse texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com meus irmãos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque Tu é bom, a Tua bondade, misericórdia e graça, elas são imprescindíveis nas nossas vidas. Nós precisamos da Sua graça, da Sua ajuda, cada dia. E a gente tem certeza que o Senhor vem nos ajudando nesses momentos tão difíceis que o Brasil e o mundo inteiro têm passado. Mas ainda assim, Tu és o nosso Deus. Tu continuas sendo o nosso Deus, o único Deus vivo, fiel e verdadeiro. Portanto, a minha oração nesse momento, Pai, me usa para que a Tua mensagem seja transmitida, meus irmãos. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Nesse feriado que passou agora, eu fui do bairro das Almas e fui fazer uma pesquisa. E essa pesquisa, ela dizia o seguinte: você convidaria um inimigo para jantar com você ou almoçar? E foram entrevistados mais ou menos umas 10 pessoas no bairro Almas, e algumas pessoas até mesmo lá na construção onde nós estamos trabalhando. E a resposta por unanimidade desses 10 entrevistados foram quase sempre a mesma, ou se não foram as mesmas. Por exemplo, eu perguntei para uma irmã lá no bairro, fiz para ela essa pergunta: você convidaria alguém para almoçar na sua casa? Sendo essa pessoa seu inimigo? E ela falou assim: de jeito nenhum. Por quê? Você não convidaria? Por que você não iria? Ela falou: porque se ela é minha inimiga, o meu inimigo, vai que ele coloca lá um negócio lá na minha janta ou no meu almoço. Então eu não iria. E interessante que os demais foram a mesma coisa dentro dessa pergunta, com esse mesmo raciocínio. Mas é onde eu vejo que nós temos um texto que nós vamos olhar agora para dentro dele e ver se realmente essa pessoa iria a esse convite. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 11, do 37 ao 40. E eu espero que você esteja agora com suas Bíblias na mão e acompanhando esse texto. Ok? Vamos lá então? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. O texto diz assim: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu convidou para ir comer com ele.
Então, entrando, tomou o lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. No versículo 40, Jesus fala: insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que o faz o interior? Muito bem. Interessante, nesse texto, como eu falei, Jesus ele foi convidado por um fariseu para ir até sua casa para jantar com ele, porque naquela época era comum se convidar para ir à sua casa para um jantar. E Jesus aceitou o convite. Quero lembrar que os fariseus, eles eram inimigos de Jesus. Ou melhor, consertando aqui, Jesus era o inimigo dos fariseus, porque Jesus não era inimigo. Ele não tinha inimigo. E é interessante que, chegando na casa do fariseu, Jesus assentou-se à mesa com ele e, por alguma razão, Jesus fez o que devia ser feito, sentou na mesa e está ali o alimento e já foi preparando para comer. O fariseu, na sua condição de fariseu, ele estava ali simplesmente observando Jesus. O que ele iria fazer? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus aceitou aquele convite de ir à casa do fariseu porque tinha um propósito. O propósito de Jesus de ir à casa do fariseu era para confrontá-lo, para que ele enxergasse a hipocrisia que ele tinha, a hipocrisia que ele fazia, a hipocrisia que ele conseguia fazer e ainda correndo o risco de ensinar outros a entrar na mesma hipocrisia dele como se eles estivessem certo. Mas Jesus foi. Vendo, no versículo 38, vendo o fariseu que Jesus não havia feito o que era de costume para eles, que era de se purificar antes, de limpar-se todos, a parte externa, ele nem precisou de falar nada, porque Jesus ele já sabia a intenção do coração daquele fariseu, já sabia por que ele havia feito aquele convite, mas mesmo assim ele foi. E Jesus, a gente vai ver aqui que ele repreende ele severamente, duramente. E eu quero nesse texto aqui apresentar para vocês 4 problemas básicos que Jesus tem
com a hipocrisia daquele fariseu. 4 questões básicas, ou problemas básicos, que tem ali naquela casa daquele fariseu. Vamos ver. Primeiro, ele despreza a pretensão deles de quererem ser alguma coisa, quando na verdade eles não são. Então Jesus já vai lá e despreza aquela pretensão daqueles homens, das coisas que eles fazem ou que eles querem ser, quando na verdade eles não são. Esse é o primeiro ponto. Os fariseus pensam que eles são justos, mas na verdade não são. É onde cabe aí uma pergunta para nós, para a gente nos examinar se nós não estamos também correndo esse risco. Eu quero abrir aqui um parêntese e chamar a atenção para meus irmãos, para mim mesmo, quando eu estava preparando esse texto, com relação a isso. De achar que está aquele crente naquele nível lá em cima e tentar mostrar uma alta espiritualidade, e às vezes nós estamos até definhando na fé, não estamos buscando porque nós não estamos congregando, às vezes não estamos nem, como eu citei no início, nós nem estamos meditando mais, nós não estamos fazendo o nosso devocional, às vezes a gente não tem tempo para orar, mas como não tem tempo para orar, sendo que a gente está em casa? Mas é que a gente vai acostumando com aquela ideia que nós não precisamos, e aí a gente mostra uma falsa espiritualidade de uma pessoa que é religiosa, que é no caso do fariseu. Eles são religiosos. Jesus chama eles de legalistas. Se você for acompanhar lá em Mateus 5:20, você vai ver o porquê que Jesus chama eles de legalistas. No versículo Mateus 5:20 fala assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então significa que eles querem ser justos, mas eles não são justos. Eles pensam que são exemplos de vida significativas de Deus para todos aqueles que estão em seu redor. Eles pensam assim, que eles são aqueles exemplos de vida, mas contudo, eles são os piores exemplos de vida, ou seja, aquela vida vazia, sem sentidos, que passam até enganar aqueles que querem se aproximar de Deus, com essa falsa religiosidade deles. No segundo ponto, Jesus odeia aqui o orgulho desses fariseus, porque eles são pessoas orgulhosas, como se eles se intitulam que eles conhecem bastante a lei, e agora eles querem, como eu já falei, estar andando por cima, em alto nível. Mas isso não passa de orgulho. E Jesus chama atenção para eles que o pecado de Lúcifer que causou a queda dele foi esse orgulho. Então, irmãos, essa falsa espiritualidade, essa falsa religiosidade, ela pode fazer com que nós também
venhamos estar orgulhosos disso, de pensar que nós estamos lendo, ou pensar que nós estamos melhores que os outros e nós não preocupamos mais, porque você já sabe, não precisa mais buscar nada, porque você já está naquele nível, e não é assim. Temos que buscar todos os dias, ler a palavra todos os dias, incessantemente, estar orando incessantemente. É assim que é a vida cristã, ela não vai parar. E no terceiro ponto, eu quero falar aqui que Jesus ele abomina o dano que os hipócritas religiosos causam nas outras pessoas. Então Jesus aqui, ele abomina o dano que esses fariseus hipócritas causam em outras pessoas. Por quê? Tem pessoas que estão seguindo esses homens e por alguma razão eles não querem buscar, eles não querem ler, eles não querem se aprofundar, e aí eles vão acompanhar esses homens. Abri um parênteses aqui novamente. Então, se nós não buscarmos dentro da palavra que tenha orientação para a gente se fortalecer na fé, buscando o Senhor, enquanto a gente pode achar, vai vir um desses homens com esses falsos ensinos, com essa falsa religiosidade, e ele vai levar nós para o buraco, junto com eles. E esses hipócritas, eles gostam de admiração dos outros, mesmo que eles não mereçam, mas eles gostam. Eles gostam da admiração, por isso que eles fazem aquelas orações bonitas na praça. Eles oram bonito para serem vistos pelos homens. Mas Jesus está vendo lá dentro que há uma podridão dentro deles. E eu queria concluir agora esse texto. Jesus, ele vê todas as coisas, meus irmãos. Ele sabe quem são os hipócritas, esses falsos religiosos, e o coração de cada um, como nós vimos no início. Ele aceitou o convite para aquele confronto porque ele já sabia a intenção do coração daquele fariseu. Irmão, então a gente não pode ficar enganado, achar que a gente está achar que estamos ali também, muito religioso, mas o Senhor sabe que aquilo ali é uma casca, é uma capa, e ele chama aquilo de sepulcro caiado, quer dizer, bonitinho por fora, na aparência, fala até bonito, canta até bonito, ora bonito, mas lá dentro está podre. Está podre. Eu lembro quando eu estava preparando esse texto. Senhor, cuida para que eu não seja esse fariseu hipócrita. Me guarda, me livra disso, Senhor. Me separa disso. Foi a oração que eu fiz quando eu estava fazendo esse texto, preparando esse texto. Porque os hipócritas, eles são mau caráter. Eles querem, com essa falsa religiosidade, levar aqueles que querem se chegar ao Senhor para impedi-los. Essa é a função dos hipócritas, porque eles são usados pelo diabo para atrapalhar aqueles que querem chegar-se a ele.
e que essa palavra ela fique guardada em nossos corações. Que a gente não seja crentes hipócritas. E que Deus te abençoe e que você tenha uma boa semana. Amém?